Olá, tudo bem? Aqui estamos nós com mais um Baduvais. E o papo de hoje é com um velho amigo meu que eu conheci dessas polêmicas políticas que tem aqui pelo Acre, que dificilmente se curva, mas continua batendo em muita gente. É com Luiz Calixto. Tudo bem, Calixto? Tudo bem, Vaz. É um prazer te receber aqui. É todo meu. O que é que tu tem feito, Calixto? Na verdade, eu tenho trabalhado muito. Eu voltei à minha rotina de funcionário da Secretaria da Fazenda. Eu já estou a um passo da aposentadoria. Gosto muito do que faço, faço com zelo. E nas horas de folga, com o advento das redes sociais, eu faço a política, os meus questionamentos. E vou vivendo à margem de reuniões, mas sempre participando do processo. Você é candidato a alguma coisa ainda? Ainda sonha com isso? Não. Eu acho que eu dei minha contribuição. Foram 3 mandatos consecutivos. Modéstia à parte, não foram mandatos que talvez não tenha agradado muita gente. Aliás, o meu mandato não agradava as pessoas exatamente porque eu questionava o poder e muita gente vivia pendurado no poder e com isso eu me tornava uma pessoa antipatizada no momento em que o PT tinha 90% de popularidade, comandava tudo, mandava na imprensa. Então qualquer pessoa que ousasse a enfrentar esse império tinha muitas restrições, mas você é oriundo da Frente Popular. Me elegi pela Frente Popular. No segundo ano do meu primeiro mandato, saí exatamente por fazer o prognóstico daquilo que está acontecendo hoje. Muita corrupção, muito centralismo, muita perseguição, coisas que não faziam parte da minha índole, né? de participar de um grupo onde a máscara da honestidade, né? Contrastava com aquilo que eles de fato praticavam. Na época, inclusive, chegaram a dizer que você deixou a Frente Popular por causa de um irmão seu que era empresário, não estava tendo oportunidade no governo. Você também ouviu isso? Olha, de fato, o governo, como tinha o controle quase absoluto da imprensa e alguns jornalistas prestadores de serviço, eles colocavam essas notinhas. Mas eu não tenho um relacionamento comercial com o governo. O meu irmão, se tem, é da responsabilidade dele. Tanto é que eu me afastei e o meu irmão continuou nas suas atividades. Mas isso era a forma que eles tentavam me atingir. E não conseguiram, não me dobraram. Tanto que eu fui o primeiro a sair da Frente Popular. Porque hoje todo mundo sai, hoje todo mundo está abandonando o barco. Mas eu fui lá em 2001, eu fui o primeiro a pular quando o PT dominava tudo, quando o PT tinha a hegemonia de tudo. E por que você foi para a oposição? Foi só porque você achou que não ia dar em nada, era um governo igual aos demais? Porque na verdade é um governo igual ou pior do que os demais. Trabalhou muito com a propaganda, muito com a mídia, controlou muito as pessoas, controlou as empresas, quebrou empresários. E o resultado daquilo que eu falava em 2002, 2003, nós estamos vivenciando agora. O PT é um partido que não tem moral para falar de ninguém. Aqueles homens que eram os arautos da moralidade, os professores da ética, os professores da moral, né? E naquele tempo era um período muito difícil, porque muitas portas se fecharam para mim. Empresários queriam conversar comigo às escondidas, com medo. Né? E a oposição, você se decepcionou com ela? Olha, para te ser muito sincero, eu não me agrado muito, porque eles acabam repetindo as mesmas práticas e os mesmos erros do governo. E o que a população quer é uma mensagem diferente, ela quer atitude diferente. Não adianta trocar 6 por meia dúzia. Então, qual é o meu desapontamento e a minha crítica? Nós não podemos cometer os mesmos erros. Aliás, você fez um post na rede social falando sobre a saída do superintendente do INCRA e você disse que tinha até medo que num provável governo da oposição, aquilo se repetisse. E fiz essa postagem. Que recado você queria dizer? O recado que eu quero dar claramente para a oposição é que o povo quer uma mensagem diferente. Nós precisamos administrar a coisa pública com competência e com pessoas competentes. Nós não podemos repetir os mesmos erros de aparelhar a máquina pública cheia de parentes, de gente que não tem competência, de gente que não tem compromisso, de gente que não sabe fazer nada. Eu vou lhe dar um exemplo. E isso é ruim para a oposição. Nós temos um caso que é dirigido pelo PMDB da Dicey.
um órgão que cuida da política indígena no estado do Acre, um órgão extremamente importante que cuida com muito dinheiro. Qual foi o resultado? Menos de um ano. Polícia Federal, escândalo, quer dizer, o povo olha isso, olha, o PT faz isso, mas a oposição também faz isso. Agora, Calixto, como é que demite um Eduardo Ribeiro e é preciso que venha a Polícia Federal dizer que o cara roubou, aí vai demitir lá na FUNAI, aí vai demitir no IFAM porque também teve desvio de conduta e tal, e o cara que, ao mesmo tempo que está conseguindo fazer algo, como é esse Ribeiro, ele acaba sendo dispensado por um partido. Porque aí é o erro e o que eu chamo a atenção para a oposição. O povo quer atitude diferente. Ora, se o PT rouba, nós não podemos roubar. Se o PT faz o aparelhamento das instituições, enchendo, transformando em cabide de emprego, nós não podemos fazer isso. Sabe por quê, vai? Porque acabou o dinheiro. Hoje em dia você tem que fazer muito com pouco. E você só faz muito com pouco dinheiro se você tiver equipe comprometida, equipe competente. E ao que me parece no INCRA, é que o Eduardo conseguiu montar uma equipe que estava tirando o INCRA do ostracismo. Mas para isso era preciso também conversar com outras alas partidárias. E com os funcionários de carreira, principalmente. Eu sou oriundo dessa categoria de carreira do Estado. Lá na Secretaria da Fazenda, não tem dentro da fiscalização politicagem, não. Entrou essa turma mais nova, esses garotos mais novos aí nos últimos concursos, todos eles extremamente comprometidos, todos eles extremamente competentes, cientes, e aí você vê os resultados. Você vê o resultado. Olha, Vaz, falando da carreira, o que é funcionário de carreira? Os funcionários da Secretaria da Fazenda conseguem espremer, vou usar esse termo, espremer dessa economia quebrada, dessa economia capenga, quase 90 milhões de reais de ICMS. Ou seja, uma categoria que dá lucro ao Estado. Faz o seu papel, né? Faz o seu papel. É preciso melhorar? Porque é preciso ter mais instrumentos, é preciso ter mais... Então eu quero te dizer com isso que nós da oposição, e eu sempre tenho batido isso nas redes sociais, nós precisamos passar uma mensagem de que não faremos igual ao PT. Porque se isso não for transmitido para a população, o que é que vai acontecer? As pessoas vão dizer, não, vou trocar para aquilo. Mas o candidato que você defende, provavelmente que eu acho que você defenda, ele não tem mostrado plano de governo. O discurso do Gladys tem sido um discurso vazio. Eu tive poucas conversas com o Gladys. Ou estou enganado, Calixto? Eu tive poucas conversas com o Gladys. 2 ou 3 no máximo. E falei para ele o seguinte: Gladys, olha, você é jovem, você tem carisma, você está na boca do povo. Agora você precisa emitir sinais de que você vai de fato fazer uma administração que agrade a população. Só você ganhar a eleição é uma coisa, agora você tem que ganhar e trabalhar com eficiência. E não adianta mais dizer que você vai ganhar o governo. E tu acha que ele será um bom administrador? Olha, eu espero que seja. Até porque se o Gladys ganhar a eleição e fizer uma administração ruim, o PT volta e passa mais 20 anos. Qual é o problema, qual é a dificuldade que vocês têm de ganhar dessa frente popular? Que ela está se destruindo e tal. Na verdade, eu acho que nós não temos dificuldades, porque quando, nas eleições passadas, com o Bocalhão, por exemplo, nós enfrentamos o PT com Lula em altíssima popularidade, nós enfrentamos o PT com muito dinheiro de empréstimos, fazendo obras em todos os lugares desse estado. Nós enfrentamos o PT mandando em tudo e em todos, e o Bocalhão perdeu a eleição por 1000% dos votos. Então agora nós tínhamos compensação, quando o PT estava destruído, todo mundo dizendo que não prestava, que era corrupto, que era ladrão, o Marcos Alexandre botou 60 mil votos. Para você ver que a população ela quer a mudança. Mas aí, quando ela não acredita naqueles que propõem a mudança, ela faz o que aconteceu com o Marcos Alexandre. Ou seja, o PT na lama, sem dinheiro, muita gente preso, e o Marcos Alexandre deu um capote. Foi. Nós podemos... Não vamos esconder. Nós levamos uma buchuda, como se diz no nosso linguajar muito popular, levamos uma buchuda. Agora por quê? Porque a nossa mensagem não foi captada. A pessoa preferiu votar na pessoa, desvinculando ele do partido, desvinculando ele da cor vermelha, porque confiou mais nele do que na nossa candidata. Calixto, e qual é a do PMDB?
Olha, você me fez uma pergunta extremamente difícil de responder. O PMDB, eu acho que ele tenta ser maior do que de fato ele é. Se você pegar o PMDB, é um partido grande, fez um vereador na capital. Nós temos partidos aqui considerados nanicos, que fez 2, 3. É um partido importante, mas se meteu num lamaçal de roubalheira que, sinceramente, eu acho que nós vamos... Se iguala ao PC? Às vezes até pior, né? Em algumas situações. Você pegou um assessor do líder do PT no aeroporto de Fortaleza com a cueca cheia de dinheiro, e aí pegaram um apartamento cheio de dinheiro. Quer dizer, o PT tem uma cueca com dinheiro, o cara tem um apartamento. Então, o PMDB, ele é um partido importante. Agora, ele precisa descer, ele precisa voltar ao que ele era. E qual foi a ideia do Flaviano de convidar o Márcio Bittar para entrar na oposição com a vaga garantida no PMDB? Olha, porque o Márcio nunca foi uma oposição, é um vai e vem e tal. Na verdade, hoje em dia, todo mundo quer ser oposição, né? Diz que quando a onça está morta, né, todo mundo levanta e quer meter o dedo no olho dela, né? Para não usar o termo que a gente... para não comprometer aqui o seu programa. Então, hoje todo mundo é oposição, porque o PT está rastejando no submundo, né, do crime. Tu foi surpreendido com a ida do Márcio para o PMDB? Olha, na verdade, parece que lá o Márcio ele cria problema em todo lugar que ele vai. Aliás, ele já criou problema no PMDB, lá atrás. Aí ele criou problema no PSDB, né, com o Rocha. O Rocha não esconde isso. PPS. Né? Com a mesma coisa, porque ele não admite o debate, ele não admite o contraditório. Ele quer... É assim, quando ele tem mandato, ele acha que pode mandar em todo mundo, e não é assim. Em política, você tem que respeitar o seu aliado, você tem que respeitar o seu parceiro. Não é porque eu tenho um mandato e... Não é assim. Dentro de um quartel... Quase passa uma espécie de golpe. Ele pré-candidato ao Senado e a mulher candidata federal, né? E só não foi porque a pressão do PMDB foi muito grande. Porque o PMDB, de forma até inteligente, não ia dar uma vaga de candidato ao Senado para um candidato para que ele trabalhasse para o federal em outro partido, né? Então, é assim... eu acho que é muito ego, né? Muita acha que é maior do que de fato é. Tu é daqueles que critica muito candidatos que aparecem só em época de eleição, não é? Rubem Branquinho, naquela época, Pai de Farrá, depois Antônia Lúcia, depois... E você faz isso também com o Márcio, né? Você também considera o Márcio um candidato à Copa do Mundo? Na verdade, é assim, porque ele só dá as caras em época de eleição, né? E aí depois vem dizer, mas eu moro no Acre, eu tenho um apartamento no Acre. Se for assim, tem muitos acreanos que têm apartamento em São Paulo, tem muitos acreanos que têm apartamento em Fortaleza, tem apartamento em outros estados. O que determina, o seu enraizamento no estado é a sua inserção social. É você andar no mercado, é você andar no bairro, é você conhecer os problemas da cidade. Não ir no bairro do Ayrton Senna só na época da eleição, no começo. Tem muita gente que se soltar, tipo tão caladinho, não sabe voltar. Não sabe voltar. Tem? Não sabe voltar. Muitos vão ter que voltar de mototáxi ou de Uber. Ou não sabe voltar, não sabe andar na cidade. Então, quando eu te falo de ter comprometimento, de ter conhecimento na cidade, é isso. É você... eu vou ali no Vitória da Conquista, não, mas... Chegar lá, conhecer o seu Zé da Farmácia. Você acha que o Petecão é um político, por exemplo, que merece assim esse respeito quando você fala tem que ser a cidade, tem que conhecer a cidade? Eu não sou bairrista ao ponto de dizer que o candidato tem que ser acriano. Não. Até porque os meus avós não eram acrianos, os seus avós talvez não fossem. Então a nossa formação cultural, a nossa formação econômica deve muitas pessoas que vieram de fora. Então eu não sou bairrista. Agora sim, tem pessoas que vieram de fora apenas para usar o Acre. Apenas para usar o Acre como trampolim, tiveram aquelas que vieram para o Acre para trabalhar, para construir família, para se enraizar. Ou seja, muitos deles são mais acrianos do que nós que nascemos aqui. Então, o Petecão, em que pese todas as suas deficiências, em que pese todos os seus defeitos, ele é um cara que chega lá no Santa Cecília e todo mundo conhece o Petecão. Ele é o cara que se soltar no caladinho sabe voltar? Volta, do caladinho, do taquari, e não só ele, outros também, né? Não vamos dizer só o Petecão, tem outras pessoas que são
ligadas, não ficam naquelas, não, eu vou disputar essa eleição, mas se eu perder eu vou embora do Acre. Quer dizer, o Acre só é uma barriga de aluguel para a eleição. Tu vê a oposição com risco de perder essa vaga, uma das vagas do Senado, ou você vê com chance de fazer uma ou duas, ou você acha que não? Vamos puxar pela memória. Em 2002, não haveria uma pessoa nesse estado, uma pessoa nesse estado que dissesse que o Nabor Júnior perdesse a eleição. Verdade. E o Nabor perdeu a eleição. Na verdade, o Nabor não perdeu a eleição. A oposição perdeu a eleição para ele, porque lançou 5 candidatos. Alex, Sérgio Barros, Márcio Bittar, Luiz Bezerra, Emílio Asmar, não, Emílio não, foi Emílio. Nabor. Aloysio e Nabor. Posso até ter errado o nome, mas o que é que o PT fez? Viu aquela avenida aberta, né? Pegou o Geraldinho. Acho que o outro nome era o Narciso, não era? Não era o Narciso. Não. Pegou o Geraldinho. Então, o que é que vai acontecer? Nós corremos o risco sim de perder a eleição. Sabe por quê? Porque vamos nos dividir muito. Todo mundo quer ser candidato. Porque antes, ninguém queria ser candidato pela oposição, porque não tinha condições, o PT estava na cristão. Agora todo mundo quer ser. E essa divisão de votos pode sim levar o PT a fazer os 2 nomes, em que pese o desgaste. Mas é um desgaste que o Jorge Viana aparece com 30% de votos. Para a gente encerrar, como é que você pinta o quadro de 2018? Bem disputado? Folgado para o Marcos ou folgado para o Gladson? Qual é a tua opinião? Eleição no Acre sempre será decidida nos pênaltis. Exceto esse capote que o Marcos Alexandre deu agora nas eleições municipais, as nossas eleições aqui sempre serão eleições apertadíssimas. O Gladson tem todas as condições de ganhar. Agora ele precisa transmitir para a população. Tu acredita no que ele diz em tudo? Olha, eu tenho um pouco de relacionamento com ele. Mas ouço muitas reclamações dele. Porque o bom político, ele não é obrigado a dizer sim para todo mundo. Ele tem que dizer não. Não também é resposta. E principalmente no estado como o nosso, que tem dificuldades para pagar o funcionalismo, tem dificuldades para investimento. Então não adianta você andar prometendo, porque as coisas não se resolvem apenas com saliva. Aliás, saliva resolve muito pouco, resolve com eficiência, com competência, com honestidade, com dinheiro, com arrecadação. Não adianta você chegar numa reunião de empresários, promete que vai reduzir os impostos. Aí chega numa reunião no bairro, promete que vai melhorar o atendimento da saúde. Olha, como é que você faz isso sem dinheiro? É para pensar. É para pensar, né? Obrigado pelo papo. Continue agradeço. Fazendo suas publicações, que eu continuo prestigiando a leitura, gosto do que você escreve. E vamos esperar para ver a surpresa das urnas de 2018. Acredito que nós ainda vamos voltar a falar sobre isso antes de 2018. Mas, para finalizar mesmo, hoje eu vi uma frasezinha no Facebook que diz assim que para você nunca perder a sua liberdade de pensar e de questionar. E eu nunca vou perder, se Deus quiser, a minha liberdade de pensar e de questionar, seja a oposição ou o governo. O fato de ser da oposição não me obriga a concordar com os malfeitos que a oposição faz. Não me obriga. Aliás, eu faço oposição há mais tempo do que esse pessoal. Então eu não vou aceitar que eles venham aqui me dar a lição, que eu tenho que ficar calado. Porque o PMDB rouba, eu não posso falar. Não, tem que falar. Por que não? Valeu. Muito obrigado a você que nos prestigiou com carinho da sua audiência. E continue assistindo nossa programação, porque também tem os meninos com o Gameleira Connection. A todos, um abraço.